Eu sou Helena Dias e está começando agora mais um Trilhas do Nordeste, um programa que traz a cultura, a agroecologia e as principais pautas da região com um olhar popular. Vamos juntas e juntos? Na edição de hoje, nós vamos entender os impactos da falta de acesso à água na vida de muitas famílias agricultoras do Nordeste, em especial na vida das mulheres. É no quadro Sertão da Gente. E no Aqui Pra Nós, a gente segue também com uma prosa sobre a agricultura familiar. A conversa foi com Maria Fernanda Coelho, subsecretária de Programas do Consórcio Nordeste. Vamos saber o que essa articulação anda realizando na área. Já no Balaio Cultural, faremos uma viagem até o Parque Nacional da Serra da Capivara, no Piauí, com o repórter Rodolfo Rodrigo. Vem comigo! A relação das mulheres com o direito à água no Nordeste é diretamente atravessada pela divisão sexual do trabalho. São elas que acumulam a maior parte do trabalho doméstico com a produção da agricultura familiar, enquanto aos homens, na maioria das vezes, cabe o trabalho do roçado, sem a responsabilidade da casa e da família. São as mulheres que mais sentem os impactos da falta de acesso à água em suas rotinas. O repórter Rodolfo Rodrigo conversou com elas. Vamos conferir. Há pelo menos uma década que a ONU declarou que o acesso à água e ao saneamento é um direito humano. No Nordeste brasileiro, milhares de famílias lidam diferentemente com a falta de acesso a esse recurso que é tão fundamental para a vida. E quem mais sofre com a escassez são as mulheres camponesas. Verônica Souza, que é agricultora da cidade de Orobó, em Pernambuco, destaca a dificuldade em conseguir desenvolver as suas atividades diárias. Infelizmente, hoje a água ela é um dos principais preocupações, porque a gente tinha os projetos de cisternas que vinham para as famílias, principalmente para a gente mulher, né, para poder abastecer nossa casa. Mulheres agricultoras, elas precisam de água para dar banho em seus filhos, para lavar roupa, para lavar os pratos, cuidar da casa, cuidar da família e cuidar do nossas hortas que está aqui, ó. Coisa maravilhosa, muito bonita, verdinho. Faz muita falta a cisterna. Por causa de famílias como a de Verônica, o governo federal criou em 2003 o programa 1 milhão de cisternas. A política garante a construção de reservatórios que fazem a captação e reserva de água das chuvas para que a população consiga ter água potável durante os momentos de estiagem, que normalmente duram 8 meses anuais. Desde o lançamento, a iniciativa promoveu a construção de 1,3 milhões de estruturas, ajudando a abastecer a residência de cerca de 5 milhões de pessoas. Só que desde 2018, com o governo Bolsonaro, que o programa vem sofrendo cortes no orçamento, impossibilitando que as milhares de famílias que ainda não têm cisterna no quintal de suas casas tenham acesso à água garantido. Em 2014, por exemplo, foram instaladas 149 mil equipamentos e em 2020, apenas 8 mil. A família de Iraneide Oliveira foi uma das contempladas com a cisterna em Afogados, no Rio Grande do Norte. Hoje, ela nos conta a diferença que faz. Quando a gente chegou aqui, a gente não tinha água. Agora a gente tem a primeira água, que é a água da cisterna, que é para o consumo humano, para a gente beber, cozinhar, essas coisas. E tem a segunda água, que é a água de enxurrada, a cisterna de enxurrada, que é para limpeza da casa, lavar roupa. E temos o reuso de água, que é a utilização da água que a gente lava roupa, a gente reutiliza. Sendo um direito humano, o Brasil ainda está longe de garantir esse acesso a todos e a todas. De acordo com a Articulação Semiárido Brasileiro, ASA, há pelo menos 350 mil famílias aguardando por cisternas e mais de 800 mil precisam do equipamento para a produção de alimentos e criação de animais. Reduzir as políticas de acesso significa colocar a população mais afetada dessa região em risco, frente aos impactos ambientais que podem sofrer com estiagens cada vez maiores. E no Aqui Pra Nós vamos falar sobre integração política e econômica.
Essa é a principal proposta do Consórcio Nordeste, criado em 2019, um espaço que reúne os governos dos 9 estados da região na reivindicação e construção de políticas públicas, mobilização de investimentos e estudos sobre as realidades sociais do Nordeste. Em 2021, o consórcio realizou a Câmara Temática da Agricultura Familiar, que denunciou a falta de investimentos do governo federal na área e sugeriu uma série de medidas para fortalecer a resiliência das famílias agricultoras diante da seca. É sobre isso que a gente conversou com Maria Fernanda Coelho, subsecretária de Programas do Consórcio Nordeste. Oi, gente, quem está hoje conosco é Maria Fernanda Coelho, que é subsecretária de Programas do Consórcio Nordeste. Bem-vinda, Maria. Olá, Helena, prazer falar com você. Maria, explica para a gente o que foi essa Câmara Temática da Agricultura Familiar do Consórcio Nordeste e como é que ela funciona. Olha, Helena, o consórcio ele existe há praticamente 3 anos e ele busca exatamente o desenvolvimento sustentável da região Nordeste. Então, uma das iniciativas foi criar câmaras temáticas das atividades que acontecem nos estados. Então, nós temos 15 câmaras temáticas hoje ativas. Então, meio ambiente, turismo, assistência social e da agricultura familiar, ela foi a primeira câmara temática a ser criada, em 1º de fevereiro do ano passado, porque já existia um acúmulo do Fórum dos Gestores e Gestoras da Agricultura Familiar, que se reunia há cerca de 5 anos, desde o golpe contra a presidenta Dilma. Então, essa câmara já tinha um acúmulo, e antes mesmo até de ser criada a Câmara Temática da Agricultura Familiar, o Consórcio Nordeste aprovou o Programa de Alimentos Saudáveis do Nordeste, o PAS Nordeste. E é com base nele que a Câmara Temática hoje se reúne e implementa as suas políticas públicas. Qual a diferença para os estados atuarem em bloco, né, em conjunto, como acontece no Consórcio Nordeste? Olha, eu acho que a principal diferença é o aspecto cultural. A gente saiu de um paradigma de competição entre os estados para a cooperação, ou seja, o que é possível fazermos juntos. A gente sabe, não é, Helena, que o governo federal ele tem boicotado a região Nordeste, ele acabou com os principais programas para a agricultura familiar, especialmente o PA, e na região Nordeste o programa de cisternas, né, que tinha um sucesso, né, reconhecido em vários países do mundo. Então, neste momento, o que os secretários e secretárias fazem? Eles se reúnem e eles compartilham experiências, boas práticas, e é com base nisso que a gente hoje implementa diversos programas e propostas, né, para a agricultura familiar na região. A Câmara Temática, né, que a gente acabou de falar, aconteceu no final do ano passado, né? Logo depois, o Consórcio Nordeste lançou a plataforma CIRAF Nordeste. Explica para a gente o que é essa plataforma e como é que as famílias agricultoras podem se inserir? E a plataforma CIRAF é um dos eixos do Programa de Alimentos Saudáveis do Nordeste. Ela é exatamente uma plataforma digital que dá transparência para as agricultoras, os agricultores familiares, as cooperativas e associações, para que elas possam cadastrar sua produção. Então, lá na plataforma você tem a produção, a sazonalidade, não é? Qual é a condição de entrega que o agricultor tem de sua produção. Ele ali tem, eu preciso comprar feijão, eu preciso comprar o arroz vermelho, eu preciso comprar o milho. Onde é que hoje tem uma oferta? Será que tem mel no Piauí, ou no Ceará, ou na Paraíba? Então, é realmente um diferencial para a região, porque vai permitir um novo dinamismo para a comercialização, né, dos produtos da agricultura familiar. Para fechar, diz para a gente quais são os próximos passos que o Consórcio Nordeste está visando aí em relação à área da agricultura familiar? Olha, a primeira é a implantação, né, de fato, do CIRAF, que a gente quer consolidá-lo, e principalmente agora, neste ano 2022, é organizar a primeira Feira Nordestina da Agricultura Familiar e da Economia Solidária. Vai ser uma feira, né, onde a gente vai ter os 9 estados, será no Centro de Convenções, um lugar muito bonito em Natal, de 15 a 19 de junho. E uma oportunidade, a gente mostrar todo o dinamismo, as inovações que foram incorporadas nos últimos 20 anos à agricultura familiar da região Nordeste. Então, aproveito para fazer aqui um convite, né? Nós teremos essa grande feira, vai ter festival gastronômico, roda de conversa e, inclusive, um debate sobre o protagonismo feminino, já que estamos nós duas aqui, né, na agricultura familiar, e essa é realmente a nossa grande expectativa, é que seja um momento muito importante, né, e de valorização e de consolidação desse projeto regional.
Obrigada pela tua participação aqui, Maria Fernanda, no Trilhas do Nordeste. Até mais. Até mais. Muito obrigada também. E agora o repórter Rodolfo Rodrigo nos leva ao Piauí para conhecer o Parque Nacional da Serra da Capivara. Ele nos conta sobre a importância econômica, cultural e arqueológica do espaço. Vamos embora? Foi no sertão piauiense que a arqueóloga franco-brasileira Niede Guidon fez a descoberta que mudou a história do povoamento do homem nas Américas. Esse lugar, que reúne um aglomerado de história, é a Serra da Capivara, que ocupa 4 municípios do estado do Piauí: Canto do Buriti, Coronel José Dias, São João do Piauí e São Raimundo Nonato, no semiárido nordestino. O Parque Nacional Serra da Capivara foi criado em 1979 com o objetivo de preservar vestígios arqueológicos que certificam a presença do homem na América do Sul. Por baixo dessas rochas gigantes se escondem pinturas e gravuras rupestres que são consideradas formas gráficas de comunicação utilizadas pelos grupos pré-históricos que habitaram a região há pelo menos 6.000 anos. É porque a região do Parque Nacional Serra da Capivara, Serra das Confusões, o corredor ecológico e toda a área de entorno desses 2 parques nacionais, ela tem a maior concentração de abrigos com pinturas rupestres até o momento conhecida no mundo. E essas pinturas rupestres, esse patrimônio cultural, foi considerado pela Unesco em 1991 como Patrimônio Cultural da Humanidade. Então, a região é extremamente importante porque ela tem, num total de vários tipos de sítios arqueológicos, sítios paleontológicos também, ela tem mais de 1.300 sítios. Desses 1.300 sítios, pelo menos 900, um pouco mais, são abrigos com pinturas rupestres. Então, a região é extremamente importante em termos de patrimônio cultural relacionado a esse tipo de sítio arqueológico com grafismos rupestres. Além de tentar identificar os grupos humanos que viveram na região, as pesquisas arqueológicas e a preservação do lugar buscam a valorização da ancestralidade e, consequentemente, dos descendentes, que são guardiões do patrimônio. O envolvimento da comunidade é tanto que as pinturas saem das paredes e passam a ser produzidas agora em fábricas. O mercado da cerâmica é uma grande fonte de renda que oportuniza os ceramistas locais, como Josias, na produção de peças que são exportadas para o mundo todo. Vou centralizar aqui a argila no centro, vou fazer aqui um prato. E profissão de estar com 28 anos que eu trabalho com profissão. Essa máquina tem 23 anos. Para falar sobre esse serviço, eu acho que é um meio que veio para mudar a vida de bastantes pessoas na comunidade, na redondeza. O problema é que, por estarem situados em ambientes expostos, ou seja, ao ar livre, esses lugares sofrem diretamente os impactos dos processos naturais que ocasionam a decomposição da rocha e, consequentemente, das pinturas. E as intempéries, a chuva, o sol intenso, o vento com os grãozinhos de areia como agente abrasivo, o desplacamento da rocha, a amplitude térmica, todos esses fatores, eles aceleram o processo de desaparecimento, de erosão desse patrimônio arqueológico que são os grafismos rupestres. Então, medidas de proteção precisam ser tomadas, medidas de conservação precisam ser tomadas. O sombreamento, não deixar a água da chuva impactar essas pinturas, a água da chuva escorrer pelas paredes rochosas e acabar deteriorando essas pinturas. Por isso, se faz ainda mais necessário os investimentos na preservação. A Fundação Museu do Homem Americano, junto com o Instituto do Patrimônio Histórico Artístico Nacional, o IPHAN, e o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o CNPq, e outras instituições de fomento, como a Petrobras e a OAB do Piauí, contribuem financeiramente para que equipes de conservação possam garantir a preservação dos sítios arqueológicos. Para quem quiser conhecer, o parque pode ser visitado durante todo o ano de segunda a sexta e a entrada é gratuita, mas é obrigatório o pagamento de um guia que conduzirá a visita. A valorização e o cuidado com o patrimônio cultural, arqueológico e os sítios, além de preservar a memória da sociedade, gera pertencimento e renda para as pessoas que vivem em uma das regiões mais importantes do mundo.
Muito bom conhecer um pouco do Parque Nacional da Serra da Capivara. A gente precisa desbravar esse Nordeste, porque cultura, força popular e resistência é o que não falta. Para isso, nós contamos com você. Se tiver alguma sugestão de pauta ou quiser falar com a gente, o nosso e-mail é pautape@brasildefato.com.br. Você pode assistir esse e outros episódios nos canais do Brasil de Fato e da TVT no YouTube. Até semana que vem!